Baruch atah Yehovah Elohim b'nei haolam. Toda lecha Yehovah sheli aku devarim. Hamashika Hamasalam. Graças e paz. Vou comentar algo que eu sempre observo nos cultos, no cultos entre quatro paredes, que na minha opinião pessoal, não serve para nada. Quando eu passeio pela Escritura a Mikra, eu não vejo culto entre quatro paredes, pelo contrário. Os cultos da Escritura, eles eram feitos em áreas abertas, ou então em residências. Não havia nenhum vínculo com uma instituição religiosa. A única parte de instituição que havia no passado com relação ao culto à palavra do Senhor Criador era a própria Escritura, ou seja, o conjunto da ordem jurídica do Senhor Criador. O que eu observo é que a falta de conhecimento ou a falta de conhecimentos dificultam muito o entender da Escritura. A falta de haver uma tradução precisa aos vocábulos originais da Escritura, quando for passado para a versão dos 70 no grego, a Vulgata no latim, e até a versão do Rei James, que foi na inglês, sem falar nas adulterações do padre alemão, que depois se tornou um pastor protestante, o Martin Luther, conhecido como Martinho Lutero. Eu vou partir de um ponto princípio. Todas as vezes que se fala sobre a libertação da humanidade do cativeiro do diabo, é mencionado a saída do Egito, que na verdade no original é Misraim ou Kemet, que significa terra de negros. Acontece que quando se relata no livro de Shemot, que significa nomes, mas que na Bíblia é traduzido como Êxodo, significa nomes, e é do capítulo 15 e o versículo 27. Ele fala em 70 palmeiras. O número 70, na matemática do Senhor Criador, Yehovah, tira-se o 0, fica 7. O número 7, na gematria, ele significa a totalidade. Também se relaciona com o que o pessoal diz sétimo dia. Na verdade, é uma sétima era acrescentada à obra da criação, que ela teria que ser terminada em 6 eras. As 6 eras foram onde aconteceram a maiores alteração de Samaé na obra da criação. Todos os seres racionais, terreno e não terreno, também seres irracionais, terreno e não terreno, eles foram criados na 6ª era, com um fator muito importante. O primeiro homem racional macho criado foi Samaé. Depois dele
foram criados miríade de seres racionais, macho e fêmea. Acontece que os seres racionais no terreno, eles não têm a necessidade da, vamos dizer, coabitação, do relacionamento sexual, porque eles não precisam se multiplicar, eles já nasceram em um número muito elevado. É diferente do ser racional humano. Com um detalhe, o primeiro homem criado racional foi Samael, o único da espécie dele. O único, não há um igual a ele. E o primeiro homem terreno criado foi o homem humano, conhecido como Adão. Se for colocar homem humano, fica Ishi Adão. E nessa era 6, que era para ser o término da obra da criação, houve uma ruptura, um cessamento que no original da escritura é chamado de Shabat. O Shabat também tem um significado de 7. Então, todas as vezes que vê 7, 70, 700, por aí adiante, tira-se o zero e vai saber que aquilo é uma totalidade. E quando se refere esse assunto das saídas do Egito, tanto pastor, como padre, como teólogo, reverendo, pregadores, eles afirmam que somente a nação de Israel foi retirada do cativeiro do Egito. Isso não é verdade. Foram 70 nações. E essas nações, como o Senhor Deus evitou que elas passassem por lugares de guerra, o Senhor Deus fez um atalho pelo deserto do Sinai, que levaria em torno de 15 dias até, no máximo, um mês, o que não aconteceu. A duração dessa caminhada foi de 40 anos. Então, os pregadores, os pastores, teólogos, quando eles olham para a saída do Egito, infelizmente, eles só veem a nação de Israel. Mas a Escritura ela não diz isso. A maioria, aliás, das interpretações da Escritura, da Bíblia ou das Bíblias, elas são dolosas. Porque hoje em dia, um homem e uma mulher que se dizem homens e mulheres de Deus, eles não estão preocupados em conhecer a palavra. Eles estão preocupados em seguir preceitos, estatutos, doutrinas de religiões, de conformidade com seu pastor presidente. E nós sabemos que a maioria dos pastores presidentes são corruptos, homens longe da presença do Senhor Criador. Aqui no Pará, Samuel Câmara é uma vergonha, a família Câmara é uma vergonha. Um bando de corruptos. Corruptos e corruptores. Isso é notório. E só não se limita ao Samuel Câmara. Se nós vamos olhar para Edir Macedo, vamos olhar para R.R. Soares, olhar para Sila Malafaia, olhar para tantos. Mas isso não convém, porque o foco de um homem e de uma mulher não são esses homens, mas sim um homem que dolosamente ele é violado
pela religião judaica, pela religião de Roma, que é o cristianismo, pelo muslim, que é o Islã, e as demais religiões. Esse homem, ele é apresentado no Sefer Yeshua, que é o livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. É esse homem que é ocultado. Tantas coisas são ocultadas da Escritura. E hoje dá vergonha você participar de um culto, principalmente o culto entre quatro paredes, onde todos os lixos dos pastores, de pastora, do pastor presidente, da família do pastor presidente, da própria família do pastor, eles são ocultados sob o tapete santo da hipocrisia dos membros do templo da igreja. Assalam. Ahamam Kasuri Mala Salam. Mahabaskan Salam. Yahamas Kasuri Ahmas Salam. Suri Mahamad Salam. Adihams Kasam. Tudihams Kasuri Ahmas Salam. Mahamas Kasam. Salahamad Salam. Adi Mami. Salam. Salam. Salam.